Dentre as várias personalidades e autoridades que se fizeram presentes na abertura do ano legislativo, o ex-governador, prefeito de Parnaíba, Mão Santa, foi bastante cortejado. Líder político da região norte, Mão Santa rendeu elogios à filha Gracinha, que dá continuidade à trajetória política da família. Ela é comerciante, ela é mulher. Mulher é muito mais valorosa do que os homens. Nós homens somos mais sem vergonha, não temos moral. A mulher tem muito mais. Então ela já começa na frente. Agora, o mérito é dela, a vitória foi dela, eu não participei em nada não. É ela e eu vejo perspectivas invejáveis na carreira política dela. A vida toda, eu já fiz 80 anos e nós construímos uma família que hoje está tudo despedaçado, mas a nossa não. Então nós seguimos aqueles princípios de antigamente de orientação. Mas eu tenho toda a convicção que os méritos é dela. Eu não participei em nada não. A vitória foi dela, ela conquistou e vai conquistar muito mais vitórias. Gracinha Mão Santa tornou-se a primeira mulher deputada da história política de Parnaíba. Ela falou à nossa emissora da relação com o pai, das cobranças que fará em prol de Parnaíba e da região da planície litorânea e do tom que deve usar no exercício do seu mandato, apesar de confessar que não fará oposição por oposição, mesmo tendo sido eleita com um discurso contra a linha do governo atual. A senhora foi eleita pela oposição, mas diz então que não vai ficar na oposição pela oposição simplesmente. Não, inclusive até quando a gente se lançou candidato, a gente deixava isso bem claro, que não há que independente de quem ganhasse, tivesse êxito no executivo, nós nos comportaríamos da mesma forma. Duro quando tivesse que ser duro, mas não aquela dureza para querer algo pessoal, e sim aquela de representar o povo que nos elegeu. A gente tem uma história política, uma história de grande compromisso com a população em geral. E na nossa região, na planície, a gente sabe que existem pontos que não dá mais para esperar muito. É lógico que você tem que ter uma certa paciência, como a gente até brinca, que quem entrou agora está no estado probatório, né? Que seria tanto um governador que entrou como um presidente, independente dos lados do que a gente acredita, mas que a gente tem que exigir da bancada federal, da bancada estadual e dos executivos que saiam um pouco desses palanques, que alguns já estão precocemente se lançando a candidatos, que se lancem. Isso daí não tem nada de errado, mas que se lembrem que 2023 é ano de muito trabalho. E dependendo do que se dê para a população esse ano como resultado e como trabalho, e não em discurso, é que cada um está credenciado para o ano seguinte. Os que entraram agora têm que esquecer um pouco da política por política. E agora sair um pouco do papel, dos discursos e ir atrás dos projetos realizados. O prefeito Mão Santa disse que a senhora tem total mérito dessa vitória. Como que a senhora recebe elogio de um político tão experiente e também seu pai? Foi uma luta que todo mundo viu. A gente entrou na campanha a pedido da população de Parnaíba. A gente hesitou muito a aceitar porque a gente estava como técnico. Mas aí a gente viu que quando olhou para um lado, para o outro, que não era só Parnaíba que estava meio que órfão, né? Era toda a nossa planície. E a gente saiu andando mais, viu que o estado. Então isso nos motivou, andamos mesmo de porta em porta, não tínhamos quase nenhum político aliado, até mesmo porque é muito a dificuldade quando você entra fora, muito depois dos outros, uma dificuldade de fazer alianças políticas com políticos já consagrados. Então foi uma vitória popular, acho que isso que o prefeito Mão Santa quis dizer, porque foi uma vitória que a gente teve o reconhecimento de Parnaíba, e aí que aumenta a nossa responsabilidade de Parnaíba quando a gente fala Grande Parnaíba, né? A nossa planície litoral. A senhora fez cobrança já ali no protocolo inicial ao governador. Vai ser esse tom? É esse tom ou até maior, porque esse tom são cobranças
pequenas ainda, porque a primeira cobrança que a gente fez, você vê a água. Ninguém vive sem água. Já está há muito tempo se arrastando a história da água. A água potável, a água tratada, isso é um direito constitucional, ele é saúde, ele é essencial ao desenvolvimento, ele é fundamental. Nós estamos faltando o básico, água. Estamos faltando o básico, segurança pública. Estamos faltando o básico, saúde pública estadual, que foram fechados vários hospitais que a rede foram jogados em Parnaíba sem a menor condição. As filas enormes. O governador é novo, tem prazo sim, mas esse prazo também não pode ser para sempre.